Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de nós nesta hora. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de adoração, de louvor, de gratidão, de entrega, de todo o nosso ser ao nosso Deus. E que este momento, que é um momento único para mim, que é um momento único para você, seja um momento de verdadeira adoração ao nosso Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais um culto a esse Deus que tem cuidado de cada um, que tem protegido e que tem guardado de todo o mal. Porque se nós aqui estamos, é essa certeza que nós temos, Deus tem cuidado de nós. Amém? Vamos adorá-lo com a oração feita pela nossa irmã Vera, a tia Vera, uma oração de adoração e de louvor ao nosso Senhor. A tia Vera fará essa oração audível, mas que você possa também adorá-lo com a sua oração individual. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai querido, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos na tua casa. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor está conosco. Te louvamos, ó Deus, pela bênção da chuva. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe debaixo dos teus cuidados e da tua proteção. Obrigada, Deus, por mais esse momento na tua presença. Que o Senhor, ó Pai, possa falar aos nossos corações. Nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é único, digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Obrigada, Deus, por cada um que aqui está. Obrigada por cada representante de família. Que o Senhor, ó Deus, possa estar visitando neste momento cada membro da nossa família. Nós te louvamos, ó Deus, e entregamos o nosso culto para ti. Em nome de Jesus é que eu oro agradecida. Amém. Amém, Senhor, assim seja. Vamos abrir a palavra do nosso Deus em Salmos. Salmos 63. Salmos 63. Nós faremos a leitura dos versículos de 1 até o 4. Salmos 63, de 1 a 4. Eu gostaria que a amada igreja acompanhasse essa leitura, onde eu estarei fazendo essa leitura dos 4 versículos. E a amada igreja possa acompanhar na sua Bíblia, aonde diz o seguinte: buscando a Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja, como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Glórias a Deus. Em nome do nosso Deus, nós levantamos a nossa voz, as nossas mãos. Nós entregamos a nossa vida a Ele, porque Ele é o nosso Deus forte. Ele é aquele que tem cuidado de nós e a nossa fortaleza. Somente o nosso Deus é quem nós podemos confiar em todo o nosso tempo. E neste momento, eu gostaria que a amada igreja se levantasse e cantasse dizendo que o Senhor é o nosso castelo forte. Deus é a nossa fortaleza. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende o ser, a sua igreja amada.
iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro dá. E somos protegidos. Defende do Jesus, o que venceu a cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. 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 Glórias a Deus. O nosso Deus é o nosso castelo forte. Nele nós podemos refugiar sempre, porque nós temos um lugar certo, aonde nós podemos estar seguros em todo momento. E Jesus também é o nosso general, que nos conduz a esse Deus maravilhoso que é a nossa fortaleza. O nosso general é Cristo. Continuemos em pé e adoremos o nosso Deus com bastante alegria. Pelo Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo.
nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém. Pode assentar, amada igreja. O nosso general é Cristo. Ele que nos conduz a termos uma vitória certa. Ele que nos conduz à salvação eterna. E a nossa fé, irmãos, deve estar sempre em Jesus Cristo. Porque Ele pagou o preço pela minha salvação e pela sua salvação. Amém? Vamos abrir ainda em Salmos, só voltando um pouquinho, no Salmo 51. Como eu disse, Jesus ele pagou, o preço lá na cruz, para que eu e você pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, e não só perdoados, mas livres dele. Hoje não somos mais escravos do pecado, ele não nos escraviza mais. E isso é mérito do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu-nos de graça essa certeza. E no Salmo 51, Davi, ao escrever esse salmo, que eu acredito também que é para cada um de nós essa oração ao nosso Deus, porque Davi, sendo o homem segundo o coração de Deus, ele pecou, não só uma vez, ele pecou várias vezes. E ele, arrependendo do seu pecado, ele escreve essa confissão de arrependimento no Salmo 51, que eu quis trazer hoje para a amada igreja, para que nós pudéssemos também fazer essa oração ao nosso Deus, neste momento agora. Eu gostaria que a amada igreja me acompanhasse de forma alternada, apenas 4 versículos também. Do versículo 1 ao versículo 4. Eu vou fazer a leitura do versículo 1, amada igreja, o 2, e o 3, e depois vocês o 4. Somente esses 4 versículos, para a gente poder então ter esse momento de arrependimento também na presença do nosso Deus. E após essa leitura, eu gostaria de pedir ao irmão Cássio que estivesse levando o pensamento e a voz também dele, audivelmente, ao nosso Senhor, em uma oração de confissão, colocando a vida de cada irmão
que aqui se faz presente, aqueles irmãos também que não puderam vir, que o Senhor possa estar com eles aonde eles estão agora, incomodando os coraçõezinhos, a mente ao arrependimento, porque a todo momento nós pecamos, nós desobedecemos a ordem do nosso Senhor e nós entristecemos o coração do nosso Deus. Vamos então fazer essa leitura do Salmo 51, onde diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Nesse momento, faça sua oração ao nosso Deus individualmente. O irmão Cássio, o presbítero Cássio, estará fazendo a oração de voz alta, de confissão de pecados ao nosso Senhor e de pedido de perdão a Ele. Senhor meu Deus, meu eterno Pai, nos prostramos diante do Senhor, ó Deus, com nosso coração triste, com nosso coração alegre também. Triste, ó Deus, porque nós somos falhos, nós erramos, nós praticamos o que não é da Tua vontade. Nós desobedecemos, Senhor, a Tua palavra às vezes. E alegre, ó Deus, por saber que o Senhor é um Deus que foi tão misericordioso, ó Deus, e nos amou de tal forma que deu seu Filho para que pudesse morrer em nosso lugar, para que pudesse purificar os nossos pecados. Pai, diante do Senhor, eu coloco a vida de cada irmão, os irmãos que estão aqui presentes, aqueles que não puderam vir, que o Senhor possa incomodar o coração de cada um, ó Deus. Pai, que o Senhor possa, ó Deus, fortalecer o nosso espírito sempre, para que a cada dia a nossa vontade seja agradar ao Senhor, fazer a Tua vontade, ó Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, tudo aquilo que fizemos que desagrada ao Senhor. É assim que eu oro a Deus, pedindo que o Senhor nos dê força para caminhar lado a lado com o Senhor, Pai. E que a cada dia, a cada manhã, o Teu Espírito Santo seja renovado em nosso coração. Que o nosso coração esteja na Tua palavra. É assim que eu oro, agradecido e te peço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Senhor. Que nós possamos renunciar a nós mesmos, pelo amor de Deus, pela gratidão que nós temos que ter a Deus. E cada dia, irmãos, pedirmos a Ele força, para que nós possamos dizer não ao pecado e andarmos na vontade dEle a cada dia. Liberta-me de mim, Senhor. Vamos cantar este cântico ao nosso Deus, pedindo a Ele para que Ele nos ajude a nos libertarmos de nós mesmos e estarmos sempre buscando a presença dEle, a face dEle em nossas vidas. O meu próprio agir
quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Amém. Quando o Senhor é conosco, o Espírito reina sobre a carne. Isso é uma verdade que a palavra do Senhor diz para cada um de nós. E como nós acabamos de ler, o Senhor, Ele compadece daqueles que o buscam. Ele tem misericórdia daqueles que confiam nele, que entregam o caminho a Ele. E tem misericórdia e perdoa. A gente pode ter certeza, nós podemos confiar no perdão do nosso Senhor e sairmos daqui hoje, irmãos, transformados, com a certeza de que o dia de amanhã o Senhor já apagou as nossas transgressões passadas, porque Ele perdoa aqueles que confessam com arrependimento verdadeiro. Vida nova, Ele nos promete. Ele também, quando enviou Jesus para morrer por cada um de nós, Ele disse, o próprio Jesus disse que é o caminho que nós temos para trilhar. Ele é o único caminho verdadeiro. Que nós não precisássemos ficar
angustiados, né? Com o coração abatido, quando ele diz que não turbe o vosso coração, não fique com ele triste, porque eu sou contigo. Então Jesus, ele é conosco. E ele também prometeu estar conosco em todo o tempo, até a consumação dos séculos. Jesus é o caminho. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Que nós possamos amar mais a cada dia o Senhor. Ele é o único caminho que nos leva a um lugar chamado paraíso. E esse lugar está esperando por mim e por você. Há um lugar aonde há descanso eterno, aonde não há sofrimento, não há dor, não há tristeza. Lá não há pecado, lá não tem morte. E este lugar, irmãos, somente Jesus pode nos dar. Amém? Vamos cantar ainda declarando que existe este lugar chamado paraíso. Você que veio preparado com o dízimo e com a oferta, esse momento é oportuno para você fazer o depósito.
Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Ó Deus, obrigada por ter este lugar para cada um de nós, Pai. Um lugar onde só há paz, onde só há alegria, onde, ó Deus amado, nós podemos descansar sem medo, sem temor. Deus querido, muito obrigada. Nós somos gratos, ó Pai, por mesmo não merecermos, o Senhor quis nos dar este lugar. Jesus Cristo, ó Pai, veio aqui para garantir a cada um de nós, ó Pai amado, este lugar um dia. E já desfrutamos, ó Deus amado, aqui na terra mesmo, quando nós estamos na Tua presença, ó Pai, este lugar. Porque este lugar, ó Deus amado, é em nossas vidas a todo dia, quando nós buscamos a Tua face, quando nós estamos diante do Teu trono santo, ó Pai, como estamos fazendo isso agora. Deus, receba o nosso louvor, ele é do Senhor. Que, ó Deus amado, cada irmão possa sair daqui sentindo, ó Pai amado, a presença do Senhor na vida. E, ó Deus amado, também sentindo a fortaleza que o Senhor é em nossas vidas. Para que, ó Pai amado, nos dias que não estão fáceis, ó Deus, são dias difíceis, mas nós temos a certeza, ó Pai, de que o Senhor é conosco e de que cada um desses dias nós passaremos por eles, ó Deus, confiantes de que a vitória está nos garantida por nome de Jesus Cristo, que o Senhor, ó Deus, nos garantiu. Muito obrigada. Em nome de Jesus te agradecemos. Agradecemos também por aqueles que puderam devolver o dízimo à tua casa. Agradecemos ao Senhor também, ó Deus, por aqueles que puderam também ofertar. Muito obrigada, Senhor. E aqueles, ó Deus, que está faltando algum emprego no seu lar, que o Senhor possa abrir as portas, Senhor. Que o Senhor possa suprir todas as necessidades, ó Deus, do teu povo. Em nome de Jesus te clamamos e desde já te agradecemos. Amém. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Salmos 81, livro de Salmos, número 81. Nós leremos o versículo de número 10. Salmo 81, verso 10. Livro de Salmos, número 81, versículo de número 10.
farei essa leitura a primeira vez e peço que os irmãos ouçam. E a seguir, eu convido aqueles que estiverem com a versão revista e atualizada para que leiam comigo na segunda vez. Salmo 81, versículo de número 10. Primeira leitura eu farei na nova versão transformadora, que diz: Pois fui eu, o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e a encherei de coisas boas. Vamos juntos? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bendito Pai Celeste, bendito seja o teu nome, glorificado hoje e sempre. Obrigado porque o Senhor nos alimenta, nos sustenta, é um Deus providente, sempre presente conosco. Por isso te honramos e pedimos, continue, Senhor, falando aos nossos corações, edificando, corrigindo, salvando, alimentando, nutrindo, fortalecendo a nossa fé em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, há uma rotina em nosso país que praticamente é histórica, que é aquela de que o salário mínimo ele aumenta uma vez por ano. Contudo, ingredientes ou coisas como os alimentos, os combustíveis, os materiais de construção, os medicamentos, às vezes eles sobem 2, 3 vezes ao ano. É interessante que para o assalariado, até que o salário ele é corrigido anualmente, mas para alguns que não trabalham diretamente em alguma empresa, às vezes a correção salarial ela vai demorar um tempo maior para acontecer. O resultado disso é aquilo que chamamos de diminuição do poder de compra. O que você comprava antes com R$1.000, agora você já não compra mais, por quê? Você só ganha aqueles 1.000, mas os alimentos subiram 1, 2 ou 3 vezes e você continua ganhando o mesmo valor, então o seu poder de compra diminui. Resultado é a insegurança e muitas vezes a privação ou privações. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso no Brasil. Isso é histórico, infelizmente é histórico. Você lembra durante alguns anos aí, você consegue rastrear na sua memória que sempre foi assim, o salário subiu, e quando ele subiu os alimentos já tinham subido, a carne já subiu, e depois que seu salário subiu, a carne sobe 2, 3 vezes, o gás também, e assim por diante. Em momentos assim, em que ficamos inseguros, onde o nosso poder de aquisição é diminuído, e algumas pessoas estão mesmo sujeitas a privações, o que nos resta? Aonde nós devemos nos segurar, senão na palavra de Deus, na providência de Deus, e em textos como o Salmo de número 81, que era um salmo que era usado pelos judeus na festa, chamada Festa dos Tabernáculos. É quando eles se dirigiam a Jerusalém, eles construíam barracas ou tabernáculos ou tendas e ficavam morando em tendas por alguns dias, relembrando que um dia eles foram escravos no Egito, foram peregrinos pelo deserto, onde moravam em tendas durante 40 anos, até o dia em que Deus os levou para uma terra onde eles puderam ter uma habitação fixa, um local seguro para viver. Então, o Salmo 81 era usado nesse período de se relembrar as dificuldades, a libertação e a preservação e a bênção e o sustento de Deus. Os judeus o usavam sempre nessa festa dos tabernáculos, relembrando que eles têm um Deus, que eles tinham um Deus que os preservou em meio às tempestades e privações e lutas da vida. Então, com esse pano de fundo em mente, eu gostaria de hoje falar um pouco com os irmãos sobre este tema, o Deus da providência, o Deus da providência. E nós temos ali uma definição sobre o que é a providência de Deus. É a atividade do Deus triuno, através da qual
esse Deus, Ele nos preserva, Ele governa as nossas vidas, Ele dirige a nossa vida, Ele dá retribuição a nós por algumas das nossas atitudes. Então a providência de Deus é Deus agindo e cuidando e administrando a sua vida e a minha vida. Essa é uma definição do Dr. Heber Campos no livro Ser de Deus e as Suas Obras. Nós vamos falar um pouco hoje exatamente sobre este assunto, a providência de Deus, o Deus que administra, o Deus que cuida, o Deus que dirige as coisas para o cuidado e proteção dos seus. O que este texto nos apresenta sobre o Deus da providência? Pelo menos 2 tópicos. O primeiro, Deus exerce providência libertando o seu povo. Deus exerce providência libertando o seu povo. Você viu que está escrito no verso 10 do livro de Salmos, número 81, que diz: eu sou o Senhor teu Deus. Deus se apresenta para eles, e aí Deus fala de um fato histórico, algo que acontecera há alguns anos na vida dos seus antepassados. Eu sou o Senhor seu Deus, Yahvé, que te tirei da terra do Egito. Eu tirei você da terra do Egito. O nome disso é libertação. Deus se mostrou para o seu povo como um Deus libertador. Assim Ele manifestou providência na vida do seu povo. Você se lembra que José era um dos filhos de Jacó, e ele foi detestado pelos irmãos em determinado momento da sua vida, e foi por eles vendido, e acabou sendo conduzido ao Egito. E ali no Egito Deus foi trabalhando na vida dele através das suas tribulações, mas também dando vitórias a ele. Deus o colocou em uma posição de administrador do Egito, e veio fome sobre toda a terra, e o Egito havia feito reservas de alimentos. Então o Egito agora está vendendo alimento para todas as nações, porque Deus havia falado através de José para que o faraó fizesse armazenamento de comida. Então os egípcios têm comida, as pessoas do mundo todo estão indo para o Egito atrás de comida. A família de José, que formou a nação de Israel, chega no Egito, recebe a acolhida, e passam durante algum tempo ali uma vida de paz e de seguimento, de prosperidade. Mas acontece uma reviravolta no Egito. Aquele faraó que tinha tanta gratidão por José morre. Levanta-se outro faraó que não conhecia José e a história de José, e como José foi usado por Deus para livrar o Egito e transformá-lo em uma das grandes potências mundiais da época. Esse faraó, ignorando toda a história, resolve impor a escravidão sobre os judeus. Ele diz: esse povo é estrangeiro, está no nosso país, está se multiplicando muito, e o que há de ser de nós se esse povo se rebelar e querer tomar o governo do país? Vamos fazê-los os nossos escravos. E assim o povo de Deus começa a padecer dura escravidão no Egito. As coisas vão piorando e se intensificando, chegando a um ponto de que quando os judeus tinham filhos, as meninas eram preservadas para depois serem esposas dos egípcios, mas os meninos judeus deveriam ser mortos. E em meio a toda essa opressão, o Senhor fala com um homem chamado Moisés e diz: eu vi a aflição do meu povo no Egito, eu ouvi o seu clamor, a sua dor e o seu sofrimento, e por isso desci a fim de livrá-los. Você vai, e eu vou usar você para libertar o meu povo da escravidão lá no Egito. Arão, seu irmão, será o seu auxiliar. E Deus foi ali através de Moisés, vieram aquelas pragas, por fim o faraó liberta, ele deixa ir o povo de Deus sob a liderança de Moisés, depois de Deus muito manifestar o seu poder e opressões sobre os egípcios. Então os egípcios deixam o povo de Deus ir, o povo de Deus vai embora, caminha 40 anos pelo deserto até chegar na terra prometida, onde se estabelece, e o povo de Deus passou a viver em liberdade, porque Deus os libertou. Deus manifestou a força do seu braço e a sua providência
indo ao seu povo em um tempo de escravidão, arrancando-os dali e levando-os para a liberdade. Assim Deus estava mostrando para o seu povo: eu sou um Deus de providência, eu sou um Deus de aliança, de compromisso, e um Deus de providência, que cuida, que governa, que conduz as coisas para o bem de vocês. E ainda hoje, o Senhor é esse Deus de providência que, através da libertação, manifesta providência na vida do seu povo. Hoje, o povo de Deus, que já não está mais escravo no Egito, mas está escravo do mundo, do pecado, das trevas, dos vícios, esse povo também é liberto pelo poder de Cristo Jesus. Hoje o Senhor tem feito essa obra de libertação através de Jesus Cristo. O nosso Egito, entre aspas, hoje, ou seja, aquilo que nos prende, que nos escraviza hoje, é o mundo, são os vícios, são as rebeldias, o pecado, a opressão de Satanás, as estratégias demoníacas, mas o Senhor nos põe em liberdade. Você vai se lembrar que em Colossenses capítulo 1, verso 13 e verso 14, diz que Ele, o Senhor, nos libertou de onde? Do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O Filho do seu amor, que é Jesus Cristo, através deste Filho do amor, Jesus Cristo, nós, você e eu, podemos ser redimidos, libertos do pecado, arrancados das garras da escravidão e postos em liberdade para adorar e servir a Deus. O Senhor Deus é o Deus que hoje ainda liberta através de Cristo. Ele usa recursos como a palavra e como o Espírito Santo, que nos esclarece a palavra, e por obra de Cristo Ele nos faz livres. Isso é providência de Deus. Mas há um segundo tópico a respeito do Deus da providência que eu quero considerar com os irmãos, que é: Deus exerce providência sustentando o seu povo. Deus exerce providência libertando o seu povo, mas Deus também mostra a sua providência concedendo ao seu povo aquilo que eles necessitam, sustento. O texto diz no Salmo 81, versículo de número 10: abre bem a boca e encherei. Abre a boca, porque eu colocarei coisas na sua boca. Essa expressão, encherei a sua boca, significa que Deus vai alimentar, que Deus vai suprir, que Deus vai prover solução para as necessidades básicas do seu povo. Seria o mesmo que no Antigo Testamento o Senhor estivesse dizendo: o pão de cada dia eu vou dar para vocês. Quando Jesus nos ensina a orar dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Ele está dizendo para nós fazermos algo parecido com o que está falando o Salmo. Senhor, eu tenho a minha boca aberta e preciso que o Senhor a encha. Senhor, dá-me hoje o pão. Deus aqui está dizendo para o seu povo, no Salmo 81, abre a boca porque eu vou enchê-la, eu vou alimentá-lo, eu vou sustentá-lo nas suas necessidades básicas. E pela manhã, você pode ver no YouTube, o Ender Galberto, pela manhã falamos um pouco sobre diferença entre necessidades básicas e luxo. Por exemplo, roupa é necessidade básica, a roupa da Itália é luxo, e assim por diante. Então, Deus é o Deus que providencia, que dá sustento para o seu povo. Ele é o Deus que cuida do seu povo. Lembremos, por exemplo, do Antigo Testamento, onde o Senhor fez isso na vida do seu povo, se mostrou providente, dando sustento. Quando o povo de Deus está no deserto, eles precisam de comida. Vinha, trazido pelo vento, uma espécie de um farelo, um pó, que era recolhido e processado, e através daquilo eles faziam comida, era chamado de maná, uma comida que simplesmente caía do céu. Maná. O Senhor estava sustentando o seu povo no deserto. Houve um dia que eles reclamaram porque eles queriam carne, o Senhor enviou para eles codornizes, eles então caçaram as codornizes que passavam voando baixo e puderam comer carne.
Mas o tempo passou, o povo de Deus já estava estabelecido em Israel, muitos anos depois, e era uma época de muita pobreza, fome na terra. Os discípulos, havia um dos profetas que era Eliseu, que mantinha uma espécie de um seminário, uma escola de profetas, treinava jovens para o ministério de profetas, e havia seca sobre a terra, fome sobre a terra, eles estavam precisando de alimento. Segundo o livro de Reis 4, diz que um homem saiu de longe, veio e trouxe oferta, e essa oferta eram alguns pães e algumas espigas, e ele ofertou ali em um momento de culto para Eliseu e os rapazes que Eliseu estava treinando como como profetas. Eliseu, usado por Deus, diz: vamos trazer isso e servir como comida, porque Deus está dizendo que essa comida será suficiente. Eram 100 homens e apenas 20 espigas, 20 pães e algumas espigas, e o Senhor multiplica aquela comida, e todos os discípulos dos profetas comem e se fartam. Mais ou menos nesta época, o profeta Elias, sendo perseguido pelo poder governamental, ele precisa ir esconder-se em uma caverna, e ali naquela caverna havia água, e durante o dia os corvos levavam para ele pão e carne. Como que isso acontecia? Nós não sabemos os detalhes. Talvez esses corvos iam em alguma casa e pegavam dos pães ali, e daquela carne, e iam para comer longe, perto da água, e deixavam aquilo cair. Elias ia lá e comia. Mas nós sabemos que o Senhor diz que ele estava através daqueles corvos levando pão e carne para o profeta que estava escondido da perseguição. Era um momento difícil, mas o servo de Deus foi sustentado, foi suprido nas suas necessidades básicas para viver. Hoje nós temos sustento, e o principal sustento que nós temos se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador. Existem algumas figuras de linguagem usadas para a pessoa de Jesus, e uma delas é quando Jesus diz: eu sou o pão eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. João 6,51. Jesus se apresenta para nós como alimento. É claro que é um alimento espiritual, e nós nos alimentamos dele pela fé. Quando nos entregamos, quando nos apegamos a Ele, quando seguimos a Ele, nós estamos nos alimentando. Quando lemos a palavra, damos ouvido ao seu ensino, estamos nos alimentando de Jesus. Jesus diz que Ele é o nosso pão, mas Jesus também disse lá em João capítulo 4 para a mulher samaritana que Ele é aquele que dá a água da vida, e quem desta água beber nunca mais terá sede. Ele está falando em termos espirituais, se apresentando como aquele que supre nossas necessidades básicas para a nossa vida espiritual e para a vida eterna. Jesus é a principal providência de Deus para mim e para você, é o principal sustento de Deus para mim e para você. Ele é a nossa água, Ele é a nossa comida. Hoje, o Senhor continua nos sustentando, Ele continua nos dando Cristo, mas Ele continua também nos dando aquilo que é básico, que é essencial para a nossa vida. E Deus, nos dias de hoje, Ele usa alguns meios, alguns recursos para nos sustentar. Odiernamente, Deus sustenta-nos através de... Quais são os meios que atualmente Deus usa para nos sustentar? Meios espirituais. Através do Espírito Santo que habita no coração daquele que crê, o Senhor fortalece o seu povo. O Senhor abre o entendimento do seu povo para se alimentar da palavra. Através do Espírito Santo, Deus dá força para o seu povo e vida para a fé do seu povo. Através da palavra, Deus alimenta o seu povo, corrige o seu povo, capacita o seu povo, faz o seu povo desenvolver, faz do seu povo um povo vacinado contra as heresias ou falsos ensinos distorcidos. Através da palavra, Deus faz do seu povo um povo forte na fé. É um meio espiritual através do qual Deus sustenta o seu povo. Mas há outros dois meios espirituais através dos quais Deus, em sua providência, sustenta o seu povo hoje, que é Cristo Jesus.
simbolizado na ceia, mas recebido pela fé. Cristo é a nossa força, o nosso sustento, mas o Senhor também sustenta o seu povo hoje através de milagres, manifestações extraordinárias e gloriosas, como curas e algumas outras manifestações aonde o poder de Deus entra em ação e muda circunstâncias e faz do povo de Deus um povo suprido, um povo socorrido, um povo livrado, um povo abençoado. Milagres. O nosso Deus é um Deus que faz milagres para dar provisão ao seu povo. Alguns simples, como nos contou um seminarista, certa vez enfrentava grandes dificuldades em casa, com privações, e um irmão da igreja foi ao mercado fazer compra e sentiu algo diferente no seu coração, fez uma compra extra, chegou na casa do moço e disse: irmão, eu estava fazendo compras no mercado e Deus tocou no meu coração para fazer uma compra para você e eu trouxe aqui. O Espírito Santo tocou no coração e fez uma obra de provisão na vida do servo do Senhor. Deus usa meios espirituais para nos sustentar, mas Ele também usa meios materiais. E o primeiro deles, o meio principal através do qual Deus quer sustentar você hoje, se chama trabalho. Aleluia, glória a Deus. Quem está empregado, diga amém. Quem tem sua empresa, sua chácara, sua fonte de renda, onde você trabalha, diga glória a Deus. É provisão de Deus na sua vida. O emprego, o trabalho que Deus te deu é uma manifestação do Deus providente na sua vida, te sustentando. Trabalho é bênção. O pecado não trouxe o trabalho. O pecado trouxe a maldição sobre o trabalho. Antes de Adão e Eva pecarem, lá no jardim, Deus os colocou para cultivar e guardar o jardim. O nome disso é trabalho, cultivo e proteção. É trabalho. Porém, depois que pecaram, foram expulsos do jardim e foi dito para eles: agora vocês vão trabalhar em meio a dores, a terra vai produzir pragas, vocês vão, suar o rosto para comer o pão, vai ser difícil, a mulher vai ter dores de parto, etc. e tal, as coisas serão mais difíceis. O trabalho foi dificultado, mas ele era uma bênção que Deus já havia dado para o povo de Deus antes da queda. Trabalho. Se você está em condições físicas para tal, trabalhe com alegria, trabalhe com amor, trabalhe com moderação, trabalhe para honrar a Deus. O trabalho não é um sacrifício, pelo menos não deve ser. Trabalhe com alegria dentro das medidas das suas forças, respeitando o dia do Senhor, um dia de descanso e repouso. Não trabalhe acima daquilo que você pode, além das suas condições, mas também não trabalhe aquém. Seja um bom trabalhador, o mais responsável, o mais correto, o mais competente, o mais dedicado. Trabalhe. Através deste trabalho, Deus está colocando pão na sua mesa. É Deus providente abençoando a sua vida. Mas o Senhor também supre as necessidades do seu povo, ou mostra providência e sustento, quando você trabalha, recolhe aquele salário, aquele sustento, e você faz algumas reservas nos tempos de fartura. Chega o tempo de escassez, de dificuldade, de seca, de luta, você tem reservas aonde você pode recorrer. Tem uma poupançazinha, está aplicado em gado, está na poupança, está escondido debaixo do colchão, sei lá, mas é uma reserva que foi guardada para depois e agora você tem. É Deus mostrando sustento, providência, quando você pode usar reservas que foram guardadas. Quando Deus usa a generosidade de outros, é Ele também mostrando providência na sua vida. O que é generosidade? Generosidade você olha para um irmão que tem sempre pedido oração na igreja, você sabe que ele está sempre fazendo tratamentos, e você sabe que tratamento é caro.
E aí um dia você vai dar uma visitada para esse irmão, fazer uma visita, pede um café, o irmão fala, vem aqui na cozinha, você entra na cozinha e dá um 360 na cozinha e volta a olhar para ele tranquilo novamente. Só que nos 360 você percebeu que não viu nenhum pacotinho de arroz por ali e tal. Aí você fala, irmão, e aí, como que tem sido esses tratamentos? Está dando tudo certo? Você está meio apertado? Como é que estão as coisas? Tá, mas a gente está indo e tal. Então tá bom. Você vai embora para casa, passa no açougue, abriu um açougue novo na cidade aí, que a gente tem que ir lá conhecer, mas tem os mercados também. Você vai lá e compra 5 quilos de carne, manda fazer 2 pacotes de 2,5, passa na porta da casa do irmão, fala, ô irmão, comprei uma carninha lá para casa, mas essa carne está muito para a gente comer no almoço, vou deixar a metade para você aqui, o irmão aceita, vai achar ruim? Não, o que é isso? Ô irmão, obrigado, precisava não, mas graças a Deus pela sua vida, pronto, vai embora. Isso se chama generosidade. Doação é querer o bem do outro e tirar do meu bolso para ajudá-lo de alguma forma. Generosidade. E a Bíblia diz que os de casa são prioridade, os da família da fé são prioridade. É claro que tem gente pedindo para tudo quanto é canto do mundo, mas muitas vezes o irmão de casa que não pede está passando uma dificuldade que seria muito bom se você ajudasse-o naquele dia. Coisas simples, não precisa ser grande coisa. Se eu tivesse... Tem crente que é meio torto na fé e gosta de uns pecados assim meio diversificados, eles jogam na loteria. E para justificar o pecado, aí eles dizem assim, se Deus abençoar que eu ganhe na loteria 300 mil reais, pelo menos, eu vou fazer uma casa para os pobres, eu vou matar uma vaca e distribuir carne para todo mundo, eu vou fazer aquilo. Enquanto você não ganha na loteria e nem deveria estar jogando, se é pessoa de Deus, deveria estar trabalhando em vez de gastar dinheiro com vício e coisas erradas. Enquanto você não tem 300 mil para fazer doação, tem um pezinho de quiabo no seu quintal, pega lá uns 10 e leva para a casa de alguém, que isso é uma coisa fantástica, finas iguarias, coisa maravilhosa. E pronto, é generosidade. Através da generosidade, Deus mostra a sua provisão. Deus mostra também a sua provisão, a sua providência nos sustentando, através da aposentadoria e dos benefícios. Contribua com o INSS, meu querido irmão, se você é autônomo, não tem carteira assinada e tal, contribua, fale com o contador, comece a contribuir, faz alguma coisa, mas crie um recurso para no futuro, quando as forças te faltarem, você ter uma fonte de renda. E uma delas são aposentadorias ou benefícios, e Deus está nos sustentando também dessa forma, mostrando provisão. É um meio que a gente pode chamar de meio material também. Bom, vamos concluir relembrando que hoje nós falamos sobre o Deus da providência, e que providência é o cuidado, é a direção, a proteção e a retribuição de Deus para conosco. Nós vimos que Deus mostra a sua providência libertando-nos, e também vimos que Deus mostra a sua providência nos sustentando. Eu queria terminar com 4 aplicações ou implicações da doutrina da providência de Deus para nós. A primeira implicação é exclusividade. Dê total exclusividade para Deus. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Faça dele um Deus exclusivo para você. Não vá atrás de ídolos. Não vá atrás de outras pessoas. Não derrame a sua fé aos pés de outro que não o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Ele precisa ser o nosso único Deus, porque ao longo da história da palavra, da Bíblia, e ao longo da sua história, Ele tem se mostrado Deus providente sobre você. Ao longo da história, Ele tem cuidado de você, tem te dado sustento, tem te feito livre. Então, mantenha os seus olhos voltados para o Senhor.
única e exclusivamente. Você não precisa de outros, você não precisa de acordos corruptos, negócios duvidosos, alianças fraudulentas. Não, você precisa de Deus e daquilo que Deus põe a seu dispor. Dê total exclusividade a Deus. Essa doutrina nos ensina que se Deus nos supre, então Deus está comigo, eu estou com Deus, então está resolvido, está tudo certo. Ah, mas está faltando isso, está faltando o básico, está faltando o luxo. Dá uma olhadinha aí também, direitinho. Então, ora por um milagre, ora por uma porta nova de trabalho, ora para que Deus levante uma pessoa generosa, que venha te socorrer, ore para que Deus abra portas. Revise o seu orçamento, quem sabe dá para cortar alguma coisa. Algum tempo atrás eu gastava 170 ou 184 reais com internet, telefone fixo e TV a cabo. A internet era ruim, a TV a cabo ninguém assistia e o telefone, toda semana o pessoal ligava para o Ricardo. Quem é Ricardo? Eu sei lá. Alguém que deu o calote em alguma pessoa e era aquele número. E agora não é mais o Ricardo. E toda semana alguém me ligava nos horários mais impróprios. Um telefone que só serve para ligar para o Ricardo. Um telefone que não serve para mais nada. TV a cabo que ninguém assiste. E internet ruim que vivia caindo. Analisamos, cancelamos. Agora com R$ 79,90, quase R$ 100 de economia, eu tenho internet melhor. É a super, ultra, mega, maravilhosa internet. Atende às necessidades. E quase R$ 100 de economia. Multiplica isso por 12. São quase R$ 1.200, gente. Quase R$ 1.200 dá para eu visitar minha mãe 4 vezes no ano. É muito dinheiro. Então, quem sabe dá para você revisar suas despesas e cortar alguma coisa, ou mudar alguma coisa. Quem sabe com isso você consegue diminuir suas despesas e resguardar um pouco mais de recursos. Exclusividade. Outro princípio que esta doutrina nos ensina é redefinição de prioridades. O ser humano normal, ele tem prioridades. Aquele que é correto, que é honesto. O que é meio preguiçosão, a prioridade dele é passar a perna nos outros e crescer de alguma forma. Mas o que é responsável, ele tem uma prioridade. Levantar cedo, ir para o trabalho, trabalhar muito, dar o melhor de si, chegar tarde em casa e trabalha de novo, e trabalha de novo, e trabalha de novo para sustentar minha família, colocar o pão em casa. Isso é prioridade. Parabéns, maravilha, que legal. Porém, o Senhor Jesus, Ele nos ensina que nós devemos redefinir as prioridades, porque muitas vezes isso denuncia um coração ansioso e inseguro, que diz assim: eu preciso de comida, de roupa, de calçado, de mais não sei o quê, e disso, daquilo, eu preciso correr atrás, porque eu. Isso denuncia uma pessoa cuja fé está em si. Como agora eu sei que Deus é um Deus da providência, a minha fé não está em mim. Eu sei que se as minhas forças faltarem, eu não conseguir trabalhar, de alguma forma Deus vai usar um meio natural ou um meio espiritual, vai me sustentar. Então agora a minha prioridade é qual? Diz o Senhor Jesus em Mateus 6, busque primeiro o reino de Deus, o governo de Deus, a ordem de Deus sobre a sua vida e a justiça de Deus. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas necessárias serão acrescentadas na sua vida. A prioridade precisa ser Deus. Os negócios e o emprego são importantes sim, mas eles vêm depois. Porque se não for Deus me dando força, saúde e criatividade, eu não vou conseguir trabalhar. O que adianta? A doutrina da providência de Deus redefine nossas prioridades, mas essa doutrina também
nos chama à segurança. Eu preciso me sentir seguro nas mãos de Deus. O Senhor Jesus, certa feita, falou com os discípulos assim: observem as aves dos céus. Olha lá, ó, passarinho voando. Não semeiam, não fazem colheitas, não ajuntam os grãos nos celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura vocês não valem mais do que as aves? Olha os lírios do campo, bonitos, perfumados. Nem Salomão, o rei mais rico de Israel, em toda a sua glória se vestiu como qualquer um destes lírios. Se Deus assim veste de forma tão maravilhosa os lírios do campo, Ele não vestiria você também? Sim. Então, sinta-se seguro nas mãos de Deus, porque Ele está cuidando. Você então não precisa trabalhar? Claro que precisa, foi Deus que criou o trabalho. Mas o trabalho não está em primeiro lugar na sua vida, em primeiro lugar está Deus. Depois, sua família, seu trabalho, igreja e tal. Você deve trabalhar, você como crente tem que ser o funcionário mais honesto da empresa, disposto a chegar primeiro, fazer hora extra sem fazer cara feia, atender bem os clientes, ser o melhor funcionário, o melhor vendedor, o mais dedicado, o mais correto, o mais honesto. Sendo crente, você deve ter palavra. Se você disser assim, olha, eu vou entregar o produto terça-feira às 7 da noite, você tem que entregar terça-feira às 5 da tarde. 5. Se você é crente e disser, olha, eu vou lá fazer o trabalho na sua casa lá, sexta-feira às 8 da manhã, 7 da manhã você já tem que estar com as ferramentas no carro e prontinho, dando um beijo na esposa e falando, bem, eu estou quase indo. Tem que ser o melhor, o mais dedicado. Com isso você está mostrando Cristo na sua vida. Responsabilidade, zelo, honestidade de Cristo na sua vida. Então tem sim que trabalhar, mas agora eu não trabalho tendo o serviço como meu Deus, eu trabalho para glorificar a Deus, para honrar a Deus, para mostrar minha gratidão a Deus, e sabendo que esse é um meio que Deus, através do qual Deus me abençoou, para eu ter o sustento da minha casa. Estamos falando de trabalhos lícitos, corretos, de trabalhos honestos, legais. Mas, então, essa doutrina da providência de Deus nos convoca à exclusividade, à redefinição dos nossos valores, a nos sentirmos seguros. Deus está cuidando de nós porque nos ama muito mais do que ama os pássaros, mas essa doutrina também nos chama à gratidão. Devemos ser gratos pelo que Deus tem nos dado e devemos celebrar, devemos comemorar, porque Deus tem nos sustentado. Nós podemos não ter as melhores roupas, podemos não ter a melhor comida, mas temos comida e temos roupa. Podemos não morar na casa mais bonita, mas temos um lugar para repousar. A palavra do Senhor diz, é melhor morar num barraquinho ali no canto, do que morar e ter paz, do que morar num grande castelo e tal, e comer só novilho cevado e tal, mas não ter paz no seu coração. É melhor ter uma vida simples do que e paz, do que ter grandes farturas e não ter paz no seu coração, e principalmente não ter a certeza de que tem um castelo esperando por você no céu, onde você vai reinar com o Senhor. É Deus que é a nossa segurança, não são os recursos materiais. Se Deus nos der muitos recursos materiais, bendito seja Deus, vamos usá-los para a expansão do reino, para o nosso conforto, luxo, bem-estar, para ajudar pessoas realmente corretas e honestas, que precisam de atos generosos de nossa parte para com eles, e vamos sim desfrutar daquilo que Deus nos der, deixando algumas reservas. Mas se Deus não nos der, bendito seja Ele se Ele nos der 4 peças de roupa, bendito seja Ele, glorificado seja Deus. 4 a gente tem que ter, né? Uma de festa para ir no aniversário da avó, então tem que ter uma.
de festa. 2 para trabalhar, enquanto você está usando uma, a outra está no varal, e uma para dormir. Se tiver 4 peças de roupa, já está na bênção, já é motivo de celebração e contentamento. A gente quer mais? Muito mais. A gente tem mais? Glória a Deus. Mas se já tiver 4, já está bom. Calçado, se a gente tiver só 2 ou 3, também já está uma bênção. Uma vez chegou o missionário na tribo, e aí a missionária foi descarregar as malas, e está descarregando lá 10, 20, 30, 50 pares de calçado, eu não sei quantos, estou exagerando. Um dia eu falei essa história numa outra igreja, a mãe olhou para o menino de cara feia, no final do culto o menino veio: "Ih, pastor, hein, minha mãe está pensando que eu contei para o senhor que ela tem 50 pares de calçado lá em casa e tal", e tinha mesmo. Ela mostrou depois. Mas aí, então, estamos numa tribo indígena e a missionária está descarregando seus calçados, tá? Aquele monte de par de calçados. Chegou uma índia, olhou e: "Para que tanto sapato? Só tem 2 pés." Virou as costas e saiu. Muitas vezes nos falta um pouco mais de visão, de simplicidade. Simplicidade. É bom ter muitos calçados. Tênis é uma bênção. Não sabia que tênis era uma bênção. Aquilo é macio, você pisa assim, ó. Seu pé fica confortável, agradece. É uma maravilha. Se a gente puder ter 10 pares, é uma bênção. Mas se não tiver, a gente compra a pré-catinha, aquele sapatinho de pano de R$50 ali, com soladinho, que resolve também. Qualquer coisa, põe uma meia grossa e fica uma bênção. Está certo. Louvado seja o Senhor que Ele tem nos dado isso, está protegendo o nosso pé. Amém. Quando a gente era pequeno, saía correndo no meio do quintal e pisava em caco de vidro, não tinha isso? Hoje já tem, então glória seja a Deus por isso. Devemos ser gratos e comemorar aquilo que Deus nos deu. E terminando, e falando mais específico para as crianças de todo o Brasil que nos acompanham, quando o Papai do Céu der alface, cenoura e beterraba, agradece a Deus do mesmo jeito que você agradeceria se o Papai do Céu tivesse dado bife, picanha, carne de frango e salsicha. Ok? Combinado? Muito bem. Então nós vamos terminar. Convido você para se colocar de pé, para que nós oremos a esse Deus, o Deus providente, que o nosso contentamento esteja em Deus, que nós nos sintamos seguros nas mãos desse Deus que tem cuidado de nós e tudo tem feito para termos paz e prazer nesta vida. Senhor, o principal alimento o Senhor nos deu, que é Cristo, mas existem outros que o Senhor também tem dado e pelos quais te agradecemos. Senhor, eu quero nesse momento orar por aquelas pessoas que estão precisando da sua providência. Quem sabe um emprego, quem sabe, ó Deus, até mesmo recursos básicos para viver. Que o Senhor venha, pela sua santa providência e misericórdia, socorrer essa pessoa, ajudá-la, alimentá-la, vesti-la, supri-la em tudo aquilo que lhe é necessário. Peço ao Senhor também, ó Deus, que dê sabedoria para cada um administrar os recursos que o Senhor tem dado. Ó Pai, e também agradeço porque o Senhor tem nos abençoado de forma muito grandiosa. Pedimos, ó Deus, conforta os nossos corações diante da ansiedade, ao termos o nosso poder de compra diminuído, que os nossos olhos se voltem para Ti e que no Senhor possamos descansar, sabendo quem é o nosso Deus, o Deus da providência. Recebe honra, recebe glória, recebe o louvor da parte dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Pode assentar um instante, por favor. Quero convidar o grupo para cantar novamente. Mais uma vez, se é novamente, é mais uma vez, né? Há um lugar, esse lugar é no Senhor. Vamos cantar novamente essa canção com alegria, sabendo que o nosso Deus tem um lugar de paz, de encorajamento para o seu povo.
esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Meus irmãos, queremos agradecer a todos que estão conosco, a todos que estão nos visitando hoje, sejam todos bem-vindos. E os irmãos estão sentindo a falta das nossas intérpretes de Libras hoje, que estão em uma ação generosa em uma outra cidade, então logo estarão de volta. E também um dos nossos presbíteros que não se encontra hoje está de viagem, fazendo uma visita familiar. Pedimos aos irmãos que estejam orando por esses queridos que estão em viagem, outros que estarão também durante essa semana, para que Deus esteja abençoando e guardando a todos. E temos feriado essa semana, glória a Deus, então dorme bastante, descansa. Temos visto alguns irmãos já aí cansados, precisando de uma folguinha. Tira um período do dia aí para você não fazer nada, brincar, correr com os meninos, chupar pirulito, deitar na rede, coisas desse tipo, para dar uma refrescada na cabeça, uma renovada nas forças. Que Deus abençoe a todos. Vamos receber a bênção do Senhor. Pai, despede-nos debaixo do seu cuidado e provisão. Abençoa-nos, Senhor. Precisamos de Ti. Tu és a razão da nossa vida. Nos ajude a crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador e ficarmos firmes seguindo as suas pegadas. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos, despeça-nos debaixo da bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Excelente restante de domingo.